filha. Agora sim, está garantida. Vamos então iniciarmos com oração e começarmos a nossa terceira aula de Geografia Bíblica. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, pela bênção de estarmos na Tua casa para uma vez mais estudarmos a Tua Santa Palavra. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, agradeço-te, ó Deus, pela vida daqueles que puderam achegar-se a este lugar. Alguns ainda não puderam devido a situações de trabalho, situações de natureza particular, pessoal, mas que a Tua boa mão seja sobre cada um destes, sobre nós que estamos aqui, iluminando também as nossas mentes e corações para assimilarmos esta temática. É uma temática técnica, de uma certa complexidade, mas estaremos, ó Deus, vencendo, nos esforçando a fazer a nossa parte, crendo que Tu estarás conosco também, iluminando as nossas mentes e corações. Muito obrigado. Oramos, Te agradecemos, entregando esta aula aos Teus cuidados, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome seu assento. É com uma grata satisfação, né? Desde janeiro, que eu me lembro. Se eu estou equivocado, me corrijam, né? Porque a minha memória não é tão boa como a da maioria de vocês. Mas eu acredito que desde que começamos, desde janeiro, não tivemos a inclusão de nenhum aluno novo. E hoje estamos tendo a alegria, a grata satisfação de ter o nosso irmão Robert Dietz. Parece nome alemão, né? Dietz é alemão. Alemão, Dietz. Eu estive em Hamburgo há muitos anos e encontrei uma família Dietz, exatamente com o seu sobrenome. Deve ser seus parentes. Né? E vivi vários castelos em Hamburgo e em Düsseldorf com o nome Dietz. Então nós temos aqui, estamos com um irmão que é da realeza da Alemanha. Então o que nós dizemos ao nosso irmão Robert Dietz? Seja bem-vindo em nome de Jesus e permaneça até o fim conosco, né? Porque essa batalha vai ser vencida por todos nós juntos em nome de Jesus. Uma alegria muito grande então ter a sua pessoa, que possamos humildemente corresponder às suas expectativas. Vamos lá, meus irmãos. Aonde exatamente paramos? Em que página? Eu sei, estou com a página aqui aberta, mas eu quero ver quem está ligado. Alguns estão desligados. Na aula passada tivemos 4 ausências, entende? Mas vamos lá. Infelizmente tivemos problemas de vídeo, não podemos transferir a aula gravada, que foi gravada e não gravada. 5 ou 6? Alguém de acordo? Tem desacordo? Não, foi até hoje. Não, foi até hoje. 5 ou 6? Ou outra página? Eu estou com ela aqui aberta. 10. Não, aí já foi demais. 12. Vou fazer um bingo logo então. Não. Nós paramos exatamente na página 7. 7, sobre o Império Assírio. Tá? Se vocês se lembram, eu entrei na página 7 e não desenvolvi a temática. Aí nós viramos a página 8, se você se lembra, na página 8, falamos da área ocupada pelos assírios e demos uma rápida introdução sobre o Império Babilônico. Mas antes de nós entrarmos, né, no Império Babilônico, né, como vocês estão observando, né, que a geografia bíblica, queira ou não, ela lança a mão da história. Não tem como falar de geografia bíblica se você não fala de história. Eu quero bater bem nessa tecla aqui, porque essa tecla ela já é um pouco de dificuldade para a grande maioria dos estudantes de geografia bíblica. É uma matéria de natureza técnica? É. Por ser uma matéria de natureza técnica ligada à teologia, ligada à palavra de Deus, é mais do que natural que vai causar, não é, consideráveis dificuldades. Dificuldades essas que temos que superá-las da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é repetindo bastante. Então eu quero bater na tecla da questão de Palestina. Né? Se fala muito, Israel e Palestina estão brigando, Israel e Palestina estão se degladiando. Vamos ver histórica e biblicamente o que é a Palestina. O nome Palestina deriva-se do termo Filistia, ou seja, a terra habitada pelos filisteus. Na Bíblia, este nome é dado a uma faixa de terra ao sudoeste de Canaã, ao longo do mar Mediterrâneo até o Egito e as margens
do Rio Jordão. Se você pegar um mapa da atualidade, vai lá no Google, não tem nenhum problema, e coloca lá, faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje é exatissimamente a Filistia ou a Palestina no passado, tá? Então você vai encontrar na faixa de Gaza as origens bem antigas da Filistia ou do nome Palestina. Posteriormente, figuras como Plínio e Joséfo, que foram historiadores, né? Plínio foi um historiador romano e Joséfo foi um historiador judeu, passaram a chamar por este nome toda a região de Canaã. Atualmente, é o que eu acabei de falar agora, a Palestina encontra-se dividida em 3 partes. Israel, ainda que os palestinos ficam furiosos, né? Esses dias eu tomei um Uber e encontrei um camarada da faixa de Gaza, muito simpático. Até ele deixou de ser simpático quando então eu mencionei que Israel é parte da Palestina. Ele parou o carro e me convidou a me retirar. Não, você não vai... Não, você é contra. Não, peraí. Eu estou falando como historiador e como geógrafo. Não, eu não admito isso. Ele parou o carro, né, num posto de gasolina e me convidou que eu me retirasse. Ele está revoltadíssimo. Aí eu entendi que os palestinos, claro, tem gente muito boa, mas tem pessoas radicais que não admitem, nem pela história, nem pela geografia, que Israel é parte da Palestina. E eles não admitem, eles acham que Israel é o vilão da história, porque isso foi inculcado, entende? Já há muitos anos na cabeça de uma grande maioria de palestinos radicais e fundamentalistas, tanto que nas escolas da Palestina, isso aqui é uma profanação, eles nunca vão incluir Israel como parte da Palestina. Mas nós que estudamos a geografia secular e a geografia bíblica, sabemos, né, que a Palestina ela é dividida em 3 partes. Israel, a faixa de Gaza, que é a origem mais antiga da Filistia, que deu o nome Palestina, e a Cisjordânia. A Cisjordânia está lá na parte norte, nós vamos ver alguns mapas, né, para você identificar com mais clareza a Cisjordânia. Aqui nós temos uma visão da Palestina, tá? Primeiramente olhando o lado do Antigo Testamento, ó, Canaã. Então no Antigo Testamento toda esta região se tornou no Novo Testamento a conhecida Palestina. Nós temos aqui o Mar Grande. O que seria hoje o Mar Grande? Eu tomei hoje café com o irmão Ursino e branqueou a minha memória. Acho que aquele café tinha Clorox, né? Deu uma apagada na minha memória. Eu não estou me lembrando. O Mar Grande. Qual é o atual nome do Mar Grande? Mediterrâneo. Hã? Mediterrâneo. Sério? Que legal! Lindo! Mediterrâneo, exatamente. Na Bíblia você não vai encontrar o registro Mar Mediterrâneo. Você vai se cansar de buscar na Bíblia Mar Mediterrâneo. O registro bíblico traz como Mar Grande. Outro mapa que também seria muito interessante ser considerado é o mapa da divisão das tribos. Quantas tribos eram, irmãos? Alguém se lembra? 12. Hã? 12. 12. Mas vamos lá, agora vamos pensar um pouquinho dentro da Bíblia. Se você olhar para este mapa que você tem, né, porque eu enviei no grupo, certo? E eu sugiro, você não é obrigado, mas eu sugiro que você salve todos esses slides. Porque na próxima aula eu já vou divulgar quais são os 8 mapas desse conjunto enorme que tem na apostila, que vocês vão estudar, só 8. E dos 8 eu vou tirar um que vai cair na prova. Aí tem mais de 20 mapas em toda essa apostila, mais de 20 mapas. Mas eu só vou selecionar 8, então fique tranquilo, que na próxima aula eu vou trazer os 8 mapinhas bonitinhos que você vai estudar. Esse. E dos 8, vai aparecer um desses mapas quase todo ali em branco, para você então preencher com cidades, nomes de rios, de desertos, de montanhas, etc. Mas não se desespere não, tá? Eu vou procurar equilibrar a coisa da melhor maneira possível, porque as notas que os irmãos estão tirando, graças a Deus, têm sido excelentes, excepcionais. Eu parabenizo do grupo de 16 alunos que até o momento têm estado aqui conosco estudando, 11 de vocês alcançaram a marca de 100. Isso aí é inédito. Eu não me lembro, em 50 anos
como educador cristão, numa turma, ter 85% de alunos tirar 100 numa prova. A marca mais alta até hoje, que eu me lembro, foi numa turma em 2014, na cidade de Nashua, foram 76% dos alunos que tiraram 100, mas vocês chegaram a 85%, assim, parabéns, é daí. Merece 85 pontos cada um. Com vocês, nosso irmão querido Rodrigo, um grande negociante. Tem sangue de judeu, né? Eu sempre desconfiei que o pastor Israel Marcelino tinha alguma descendência judaica. Eu acredito que tem. E eu vou conversar com seu papai, nós vamos chegar a uma conclusão, né? Vocês são todos judeus askenazis, porque são excelentes para negociação. Seu papai também é mais ou menos parecido. Porque ele é muito bom para negociar. Eu já tive várias vezes conversando com o pastor Israel e é realmente tal pai e tal filho, né? São fantásticos, maravilhosos. Mas vamos lá. Olhando este mapa das tribos, aqui tem duas características estranhas. Olhando para dentro da Bíblia. Vamos lá, se alguém consegue detectar. Ó, eu vou citar até os nomes das tribos para facilitar o caminho para vocês entenderem. Aser, Naftali, Manassés Oriental, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Dan, Judá, Simeão, Gade, Ruben. Ok. Aqui tem duas características muito estranhas neste mapa, que parecem não concordar com o relato bíblico. Quais seriam essas duas características? Olhe com atenção. Eu até fiz a menção verbalmente para trazer à memória. Vamos lá. Neste mapa temos duas características estranhas, anormais ao que está escrito na Bíblia Sagrada com respeito às tribos. Quais seriam essas duas características anormais? Se você acha que o mapa está muito distante, eu entendo que sim, para alguns está muito distante, como para o irmão Geraldo e o irmão Ossino, se você tem uma Bíblia lá no finalzinho que traz a visão das tribos, dê uma olhadinha lá, que na maioria desses mapas eles são praticamente iguais. Vai lá na sua Bíblia, não são todos vocês que têm na sua Bíblia, lá no finalzinho, né? Procure divisão das tribos. Aí você vai encontrar um mapa muito parecido com esse, se não dizer igual. Aí estão todos os dois? Essa é a minha pergunta. Tem duas características estranhas dentro deste mapa. É uma delas. Não está a tribo de Levi aqui. Já passei 50. Calma, Rodrigo. Tá. Se Damião está aqui, eu fico animado. Aí, entre vocês dois, eu divido a coisa. Que justo hoje Damião não veio, meu Deus, mas eu já sabia que ele não. Tem Levi é uma, porque Levi, qual a razão que Levi não está aqui? Vamos lá. Levi não recebeu uma possessão de terra. Exato. E o que Levi recebeu? O sacerdócio. Por ter recebido o sacerdócio, ele não tinha direito na partilha de terras. Aí tem uma segunda característica estranha. Isto, deveria estar ali José, mas está o quê? Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Agora, observe com mais atenção. Tem, dentro dessas características estranhas, na partilha, na divisão da terra, a única tribo que ocupa dois lados, oeste e este, é Manassés. É a única. Observe isso, como é interessante, né? Manassés oriental e Manassés ocidental. Na verdade, Manassés simplesmente, né? Porque está no ocidente, na boca do mar Mediterrâneo, cruza o Jordão, Manassés oriental. Ou seja, é a única tribo que tem essa curiosa particularidade. Então já descobrimos as duas anormalidades na questão da divisão das tribos. Voltamos de novo para um mapa, tá? Só que mostrando o que já vimos aqui na apostila, né? Os reinos de Saul, Davi e Salomão, né? O mapa que tem um mapinha aqui atrás, se você observar, ele é um pouco parecido, mas aqui ele está discernindo mais por cores. Só para você ter uma ideia, essa parte aqui em laranja é a parte que ampliou Salomão o seu reino. Olha que curioso, certo? A parte que está em rosa é a parte que Saul trabalhou.
E a parte que está, essa aqui, ó, é a parte que Davi trabalhou. Em outras palavras, o reino de Israel começa aqui, ó. Está vendo essa parte aqui violeta? É o domínio, as conquistas de Saul. Já esta parte um pouco mais extensa, Davi. E Salomão simplesmente trabalhou na conquista só do norte da Palestina. Então aqui é a combinação das extensões de terras, né, dos três reinos. Aqui nós temos o reino de Judá e o reino de Israel. Lembra-se que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, né, em duas partes, né, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. 10 tribos para o norte, reino de Israel. 2 tribos para o sul, Judá. O reino de Israel, sua capital, Samaria. O reino de Judá, sua capital, Jerusalém. Então, aonde você vê em amarelo é a extensão do reino de Israel. E aonde você vê em verde são as fronteiras do reino de Judá. Só para termos bem claro, uma outra visão da Palestina mostrando o reino de Davi. Então, toda esta parte que você vê, tipo creme, né, são as fronteiras do reino de Davi. Aí nós temos os países, ou os reinos estrangeiros, né? Edom, Moabe, Gesur, Maaca, Aram Damasco, Bet-Reob, os Sidônios, Aram, Zobá e os filisteus. De todo esse grupo que circundava ou rodeava o reino de Davi, sem dúvida os dois mais terríveis foram os filisteus e os sidônios. Lembra-se que dos sidônios veio Jezabel, que trouxe grandes estragos praticamente 500 anos depois do reino de Davi. Então daqui veio Jezabel, que se uniu a Acabe e fez aquela arruaça. E os filisteus, né, que foram considerados os arqui-inimigos da nação de Israel por muito tempo. Uma outra visão já da Palestina, mas nos tempos de Jesus. Aí muda um pouco o quadro. Aí nós vemos as divisões da Palestina: Fenícia, Galileia, Guarantide, Decápolis, Pérea, Samaria, Judeia, Nabateus. Então a geografia já muda sensivelmente no tempo de Jesus. O mapinha direita é a Palestina e a terra de judeus no ano de 1946. Isso antes da fundação do Estado de Israel. Observe a parte verde, era o domínio dos palestinos. E os judeus só tinham pequenas frações de terra salpicadas. Muda muito. Um ano antes da criação do Estado de Israel, em 1947, ou seja, a parte branca já passa a ser território dos judeus, já é praticamente a maior parte. E a parte verde é a terra dos palestinos. Claro, com o passar do tempo, em 1948, aí está a situação, né? Israel praticamente domina, mas não antes de 46. Em 46, os palestinos predominavam, né? Depois, em 47, aí entre 49 e 67, muda tudo. Os palestinos só ficam com esses pequenos pedacinhos de terra. A Cisjordânia, a faixa de Gaza, certo? E Israel domina tudo. O detalhe é que, a partir do ano 2000, Israel domina mais território ainda. Vocês estão observando? Aqui é até 1967. Vem a Guerra dos 6 Dias, e Israel então praticamente absorve grande quantidade da Cisjordânia, né, em 2 pontos, mas ainda permanecendo com a faixa de Gaza nas mãos dos palestinos. Voltando lá, pastor, na Cisjordânia de 2000 para cá, está dividido em 2 territórios? Exato. Observe bem, ó. De 1949 a 1987, não 67, desculpe, 87, a Cisjordânia ela tinha esse domínio, essa parte. A faixa de Gaza se manteve intacta. A parte branca é o território de Israel. Mas no ano 2000, ou seja, 13 anos depois, muda dramaticamente. Aí, se vocês consultarem os anais da história, houve um movimento terrível, revolucionário, dentro
do território de Israel contra a nação de Israel por ter absorvido praticamente 50% do território da Cisjordânia. E até hoje é uma enorme briga. É míssil para cá, míssil para lá, porque aqui tem uma riqueza, gente. Não é somente terra. Nestas terras tem muita riqueza de petróleo, muito petróleo. Petróleo de qualidade incomparável que se tem no Golfo Pérsico. Então a maior bronca dos palestinos é porque esse território, que agora foi grandemente absorvido por Israel, são territórios de grandes, enormes riquezas minerais. Claro, o fator político é o fator número 2, mas o fator econômico é o principal que está levando até os dias de hoje, né, grandes confrontos entre árabes e israelenses. E a faixa de Gaza? Por que é tão pequena, mas é um ponto estratégico de lançamento de mísseis, tanto para dentro do Egito, para dentro da Arábia Saudita. Então, a faixa de Gaza ela é pleiteada pela sua posição estratégica, geograficamente falando, que pertence, claro, aos palestinos, mas Israel está batalhando ao máximo para absorvê-la. E segundo Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai acontecer. Não se sabe exatamente quando, mas mostra ali uma profecia dividida em 4 partes, mostrando que Israel poderia ser antes da tribulação ou durante a tribulação, que Israel vai absorver por completo a faixa de Gaza. Uma visão da Palestina nos tempos de Jesus, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, né? O mapa é um pouquinho pequeno para nós trazermos detalhes, vai aparecer um mapa com maiores detalhes, mais ampliado, tá? Só para você conhecer as regiões principais da Palestina nos tempos de Jesus: Tiberíades, Megido, Gilboa, Samaria, Jerusalém, Negev e assim por diante. Mas tem um outro mapa à frente, que ele é mais ampliado e você poderá enxergar melhor. Estes são os montes da Palestina, né? O Nebo e tantos, o Ebal. Aqui está um pouquinho ruim para se enxergar, mas tem um outro mapa que mostra com maiores detalhes, e na apostila também você vai ver um mapa com maior clareza a discriminação desses montes. Aqui nós temos as bacias hidrográficas, né? Os rios que desembocam no mar Mediterrâneo e os rios que desembocam dentro do rio Jordão. Outra visão da Palestina com respeito ao seu relevo e uma visão satelital, né? Se você observar, ó, esse aqui é o Mar Morto, esse aqui é o Mar da Galileia e o rio Jordão, que se conecta entre os dois. Se você olhar esse mapa com cuidado, é como ele estivesse de cabeça para baixo. Alguém está percebendo? Aqui o Mar da Galileia, o Mar Morto, ok? E aqui o Golfo de Aqaba, o Mar Vermelho, e aqui o Mar Mediterrâneo. Mas é como você pegasse esse mapa, está compreendendo? Colocasse ele de cabeça para baixo, mas voltado, olhando para a direita. Alguém está percebendo ou não? Pega esse mapa, coloca exatamente de cabeça para baixo e reclina ele para o lado direito, que essa é a visão, né, que a Estação Espacial Internacional fotografou lá de cima, para que possamos conhecer, né, a visão da Terra. E observe, né, que os famosos terraplanistas, já ouviram falar dos terraplanistas? Insistem, gente, é uma coisa absurda, insistem em dizer que a Terra é plana. Primeiro, a Bíblia já diz que a Terra é redonda. Alguém sabia disso? A Bíblia tem registro, que Deus deixa bem claro ao profeta Isaías, que a Terra é redonda. Quem sabia disso? Está na Bíblia. No livro do profeta Isaías está bem claro que a Terra é redonda. Segunda prova que ela é redonda está ali, ó. Um satélite está acima de 20 quilômetros na atmosfera, né? E quando se tira a fotografia, você vê perfeitamente a curvatura da Terra. Alguém já fez isso, claro? Um voo internacional, esses aviões que vão a 14, 15 mil metros, que quando o avião dá uma curva, você olha pela janelinha e você vê perfeitamente a curvatura da Terra. Alguém já teve essa experiência? Alguém? Só eu? E pastor Jurandir? Ninguém teve essa experiência? Oh, graças a Deus, Rodrigo. Então não faz sentido essa questão do terraplanismo, né? Do contrário, os terraplanistas tinham que explicar por que o mar não cai em algum lugar. O que é plano? Aqui é uma área plana.
Se o planeta Terra fosse terra plano, como eles dizem, então o mar faria isso aqui, ó. Se escoaria em algum lugar. Mas não, a Terra é redonda e nada plana. Isso é muito interessante, mas até hoje tem muita discussão frutífera sobre dentro dessa questão. Vamos lá. Antes de nós entrarmos na apostila, só para nós termos uma visão, né, das viagens do apóstolo Paulo. Este é o planeta Terra, os continentes, América do Norte, América do Sul. Um detalhe. Peguem um livro de geografia bíblica impresso aqui nos Estados Unidos. É muito interessante. Acho que é uma coisa muito estranha. Você nunca vai ver a divisão das 3 Américas. É estranho. Quando meu filho estudou na escola, ele chegou aqui com 3 anos de idade, eu pegava os livros de geografia dele e falei, isso está errado. Só mostrava que é Américas e nada mais. Mas a geografia mundial ensina América do Norte, América Central e América do Sul. Mas a visão dos Estados Unidos na geografia é bem estranha. Não fala de América do Norte, nem de América Central, nem de América do Sul. Alguém já viu isso ou não? É bem estranho, gente. Procura, você que tem criança pequena ou adolescente, pega emprestado o livro de geografia e confere esse detalhe. Isso é uma cultura completamente fora de jogo. Estranho. Tem livros também aqui nos Estados Unidos que não apresentam a Oceania como continente. Olha só, apenas como uma simples região, mas Oceania é um continente composto pela Austrália, é uma ilha enorme, aqui embaixo, ó, Papua Nova Guiné, e aqui, alguém sabe que país é esse aqui? Nova Zelândia, meu sonho, gente. Se Jesus não voltar, eu quero cair lá. Dizem que é um país muito lindo, está lá no extremo do planeta Terra. Aí nós temos o continente asiático, né, que é dominado por grande parte pela Rússia. Nós temos a Europa, a Rússia, né, também ela partilha uma parte da Europa. Temos o continente africano, e as viagens missionárias de Paulo se deu nesse eixo, né, que se conectava a 3 continentes: Europa, Ásia e África. Temos aqui as viagens de Paulo, só apenas de relance, né, que a gente vai voltar para a apostila e vamos voltar também a rever isso, né? Observe que a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo tiveram uma cidade de grande importância, uma cidade que creio que eu já mencionei, né? Foi a cidade aonde se estabeleceu a primeira visão da igreja missionária, e foi a cidade aonde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Que cidade é esta que eu me refiro? Éfeso? Não. Vou repetir. Corinto? Não. Ó, nesses 2 mapas da primeira e da segunda viagem, elas começaram em uma cidade importantíssima. E esta cidade foi a base da primeira sede missionária da igreja primitiva. E lá também, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Que cidade que estou me referindo? Não. Não. Efésios? Não. Anote. Antioquia da Síria. Aqui, ó. Na ponta. E porque a língua não falou, abençoado. Se você for dar glória, glória, aí a língua sai e você responde. Antioquia da Síria. Porque eu falo, ó, muito cuidado, isso aqui faz aluno perder pontos na prova de geografia bíblica. Aqui está a Antioquia da Síria. Procure depois ver nesse slide, porque você tem uma cópia pesada desse slide. Procure ver no mapinha que você tem no final da sua Bíblia. E tem outra Antioquia lá em cima. Antioquia da Pisídia. Então a Antioquia a qual estamos nos referindo está na Síria, aqui, ó, bem baixo, ao lado de Salamina, próximo a Tarso, a cidade onde nasceu o apóstolo Paulo. Já a Antioquia da Pisídia está lá em cima, na cabeça da Ásia Menor. Então observe que a primeira viagem de Paulo começa em Antioquia da Síria, faz esse circuito curtinho, passa por Antioquia da Pisídia. Já a segunda viagem missionária, se você olhar com muito cuidado,
ela é bem parecida com a terceira, tá? Também começa em Antioquia da Síria, passa por Antioquia da Pisídia, mas se estende dentro da Macedônia, Grécia. Ele cruza o mar Mediterrâneo e parte do mar Egeu, porque aqui é o mar Egeu, juntamente com o Mediterrâneo, e termina em Jerusalém. A terceira viagem, observe que ela é muito parecida com a segunda, né? Pelo menos na questão do trajeto. Paulo sai de novo de Antioquia da Síria, passa por Antioquia da Pisídia, só que ele vai mais detalhadamente em algumas cidades do noroeste da Ásia Menor, entra na Macedônia, toma mais tempo na Macedônia, Grécia, depois retorna. A diferença é que ele retorna, quando chega em Troade, aí sim ele cai de novo no mar Egeu. Isso aqui chama-se o mar Egeu, que se conecta com o mar Mediterrâneo e termina em Jerusalém. Você observa que também ele faz a mesma coisa, só que aqui Paulo ele beira a Grécia, e aqui ele gira dentro da Grécia, retorna e depois cruza. Então, o segundo e a terceira viagem são muito parecidas no trajeto. Definitivamente, a última viagem de Paulo a Roma, ela é totalmente diferente, né? Começa em Jerusalém, aí vai beirando, passa por Chipre, Cilícia, depois cai em Creta, e o naufrágio acontece aqui, próximo da ilha de Malta. E o objetivo é chegar aonde? Em Roma. Então, de todos os 4 mapas, definitivamente a quarta viagem de Paulo a Roma é a mais diferente. Pastor, por uma questão de comparação, como saísse da Flórida e se lá para o Canadá? Mais ou menos seria isto. Parece que não, esse circuito aqui, envolveria em torno de 2.500 milhas. E Paulo levou um bom tempo para fazer esse circuito aqui. A gente pensa que foram dias, não, foram anos. A primeira viagem durou em torno de 6 anos. A segunda viagem em torno de 7 anos. A terceira viagem, que ela foi mais detalhada, 10 anos. Foram mais de 15 anos Paulo transitando entre as 4 viagens. O ministério de Paulo durou aproximadamente um quarto de século, quase 25 anos, ou um pouquinho mais de 25 anos. A maioria do tempo tomando em viajar, em plantar igrejas, em evangelizar e estabelecer, né, núcleos onde a palavra de Deus seria revelada, conhecida, e por isso que ele é considerado o maior evangelista de todos os tempos. Claro, para aquela época, ele foi um Billy Graham. O que Billy Graham fez nos últimos 50, 60 anos da história do cristianismo moderno, fez o apóstolo Paulo um pouquinho mais do que Billy Graham. Billy Graham tinha tecnologia, tinha avião, tinha carro, não tinha uma internet tão avançada, mas o que Paulo fez, em comparação a Billy Graham, foi extraordinário para uma época com pouquíssimos recursos tecnológicos. Bom, essa é uma segunda parte do nosso grupo de slides dedicado à geografia e história de Israel. É interessante porque ele vai mostrar a terra da Bíblia e até mesmo partes que já estudamos, como por exemplo o crescente fértil. Israel é um ponto de passagem, né, para muitas nações do passado, sobretudo nos caminhos da Palestina. Na Bíblia, o nome da Terra Santa ou da Terra de Israel tem vários nomes. Terra Santa, Terra de Canaã, Terra Prometida, Terra dos Hebreus, Terra de Judá, Terra de Israel. O que poucos conhecem é que existem outros nomes além desses, como Kininahi, Kru, Amru, Haus, Ketenu e Palesu, que daí vem o nome Filisteia. É importante deixar claro que Palestina não é nome bíblico. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia o registro de nome Palestina. Vem de Filisteia ou Filistia, que deriva Palestina por mercê de obras de certos escritores gregos e latinos. Estes são os limites geográficos da Palestina: norte, este, sul e oeste. Não é muito difícil, tá? Eu estou pulando as descrições porque
são muitos detalhezinhos, né, que não tem como a gente falar tudo aqui em sala de aula. Mas, historicamente, os limites de Israel estão ligados às vicissitudes, os problemas, tribulações, né, do povo de Israel. A maior extensão territorial foi nos reinados de Davi e Salomão e depois no tempo de Herodes. O comprimento de Dan a Berseba, né, de Dan, norte, Berseba, sul, cerca de 320 quilômetros ou 380 quilômetros, se soma ao deserto do Negev. O Negev está aqui embaixo, do Arnon ao sopé do Hermon, né? O Arnon está aqui embaixo e o Hermon está aqui em cima, fala-se da Transjordânia. Então a largura vai ser de 30 a 50 quilômetros na parte norte e de 60 a 80 quilômetros na parte sul. Estas são as zonas geográficas da Palestina. Isso aqui o aluno de geografia bíblica tem que ter em consideração. Primeira zona geográfica, Transjordânia. Por que tem esse nome, Transjordânia? Olha o Rio Jordão no meio, e trans quer dizer do lado direito do Jordão. A segunda zona geográfica, o Vale do Jordão. Então, toda a extensão do Rio Jordão, ela é dominada por um vale, que é chamado de Vale do Jordão. A terceira zona geográfica são as montanhas da Cisjordânia, que estão aqui, ó, na periferia de Jerusalém até a altura de Berseba, nessa área. E nós temos a quarta zona, que é chamada zona costeira, que é o litoral. Então, o Vale do Jordão divide a Cisjordânia da Transjordânia. Então, a Cisjordânia está desse lado, ok? Lado oeste do Jordão, e a Transjordânia está do lado leste, do lado direito do Jordão. Depois nós vamos falar um pouquinho mais da Transjordânia, né, em detalhes, que é bem interessante. O Vale ou Depressão do Jordão, as montanhas da Cisjordânia, importante conhecermos essa questão, a zona costeira, porque a Bíblia dá muitas descrições de cidades, de recantos que se deram os fatos bíblicos. Vamos então trazer um mapa resumo do relevo e das zonas geográficas de Israel, as localidades bíblicas. Esses dois mapinhas são praticamente iguais, mas eles enganam, porque um é a Palestina do Antigo Testamento e outra na época de Jesus. E vamos ter um breve panorama da história de Israel. Vamos então regressar e vamos então voltar para a nossa apostila. Então, a visão de Canaã e a visão da Palestina, acredito eu, está bem focada. Quantos de vocês já conseguem identificar o mapa da Palestina? Vamos lá. Quantos de vocês já conseguem visualizar o mapa da Palestina? Gente, vamos voltar aqui então. Agora eu me preocupei. O senhor fala quando ele foi todo tomado por Israel ou quando... Essa visão aqui tanto representa Canaã do Antigo Testamento como a Palestina do Novo Testamento. Então eu quero ter certeza que se aparecer este mapa aqui todinho em branco, sem nada, vamos dizer que dos 8 mapas eu escolha um desses, e poderia ser esse aqui, porém todo branco, todinho branco. E aí eu faço a pergunta: que região é esta do mapa do mundo bíblico? Monte Sinai, Crescente Fértil, Palestina, Ásia Menor? Qual vai ser a resposta? Palestina ou terra de Canaã? Tá? Então procura focar o desenho desse mapa. Da maneira como você está vendo aqui, ele pode aparecer completamente em branco e a perguntinha do lado para você identificar que região é esta do mundo bíblico, tá? Observe que nós estamos repetindo bastante para você estar sempre focado, ó. Estamos repetindo sempre, embora são situações diferentes no tempo, na história, no espaço, mas estou sempre procurando repetir para que não fiquem vocês desenfocados. Vamos lá então. Vamos voltar aqui então para a apostila?
que agora nós vamos ter uma visão mais focada dos impérios da antiguidade, né? O Império Babilônico, está aqui na página 9. Os assírios foram conquistados pelos babilônios no ano de 612 a.C., por Nabucodonosor, conquistando Nínive, a capital da Síria. Nabucodonosor II, o sucessor de Nabucodonosor, sitia Jerusalém. Em 598, Nabucodonosor entra em Jerusalém e mata o rei Joaquim. Deixa alguém de confiança no trono judeu. Em janeiro de 587, Nabucodonosor cerca Jerusalém durante um ano. Em julho de 586, Jerusalém é invadida, inclusive o templo. Em agosto do mesmo ano, Jerusalém e Judá é incendiado e o povo é deportado para a Babilônia. Israel já estava na Babilônia, agora é a vez de Judá. Aonde lemos toda essa narrativa? No segundo livro de Reis, capítulos do 18 ao 25, no capítulo 52 do livro do profeta Jeremias, e todo o livro de Lamentações se dedica a esta narrativa. Então você observe que o Império Babilônico, ele não entrou de uma só vez para arrasar com Judá. Ele teve 3 levas, né, ou 3 tentativas até findar o golpe de misericórdia no ano de 586. Outra coisa que eu gostaria que você tivesse em consideração, a história fala de 3 reis com o nome de Nabucodonosor, primeiro, segundo e terceiro, mas o nosso Nabucodonosor da Bíblia, tá aí, ó, se quiser fazer um highlight, é Nabucodonosor segundo, porque, repito, a história secular apresenta o primeiro, o segundo e o terceiro, mas a Bíblia que não dá a numeração histórica, né, ela só dá o fato. Então, o fato do nosso Nabucodonosor da Bíblia se refere, não é, a Nabucodonosor II. Outra coisa importante, Nínive. Nínive foi uma cidade muito importante desde o remoto passado, sendo a capital da Assíria. Preste atenção, com 2 S's. Tem Assíria com 2 S's e Síria com 1 S. Procura anotar aí. Está escrito na apostila, mas anote para facilitar. A capital da Assíria, 2 S's, Nínive. A capital da Síria com 1 S, é maiúsculo, Damasco. Oh, isso dá problema. Pode aparecer uma pergunta: qual é a capital da Síria e qual é a capital da Síria? Capital da Assíria. Qual seria? Qual seria? Nínive. Oh, cuidado! Ponta da língua. Mas essa língua tem que desenrolar, gente. Gente, está faltando o Damião aqui para presenciar esse negócio de ponta da língua. Gente, se está na ponta da língua, desenrola a língua. Então, Assíria. Qual é a capital? Não, pelo amor do pai. Alguém está agarrado com Damasco. Já sei, é fome de comer Damasco. E é uma frutinha gostosa. Eu como Damasco com força. Me dá depois um pouquinho de dor de barriga. Mas eu como. Capital da Síria, Assíria. Nínive. Capital da Síria, Damasco. Preste atenção. Assíria. Assíria, Nínive, Síria, Damasco. Virando a página. Depois vem o Império Persa. O sonho da estátua de Nabucodonosor vai se cumprindo no transcurso da história. Em 550 a.C., Ciro Grande torna-se chefe do Império Medo-Persa. Partes dos territórios babilônios tornam-se persas. Abre-se caminho para a conquista da capital, Babilônia, efetuada em 539 a.C. Em 538, através de um edito de Ciro, ocorre o fim do cativeiro judeu na Babilônia. Zorobabel comanda o primeiro retorno do cativeiro a Judá em 537. Tem o início a construção do segundo templo. Por isso que o segundo templo, entendam isso e anotem em algum lugar, foi construído inicialmente por Zorobabel em 516 a.C., ou seja, em 516 a.C. o templo, o segundo, já está fechado.
Porém, Herodes o Grande, tá? Por volta de 35 antes de Cristo, ele começa a remodelação do segundo templo, que é destruído pelos romanos no ano 70. Então esse templo durou quase 600 anos de pé. Mas é importante deixar claro aqui que Ciro, tá? Ele é profetizado pelo profeta Isaías. Abra comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 45. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1. O que está escrito aqui é simplesmente fantástico. A Bíblia tem dezenas e dezenas e dezenas de profecias. E o que a mim mais me fascina é quando as profecias trabalham com riqueza de detalhes. E aqui nós temos uma profecia que poucos de vocês, acredito, não conhecem os detalhes. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Olha a característica que Isaías dá do reinado de Ciro. Se você estudar a história, Isaías aqui está profetizando, é o ano 708 a.C. Ciro viria a existir, a nascer 276 anos depois. Deus está chamando Ciro sem que ele existisse. Isso em 708, alguém está me entendendo? O ano aqui é 708 a.C. Somente 276 anos no futuro nasce Ciro. Outro detalhe, Deus chama de Ciro quem? Seu ungido. Mas Ciro serviu a Deus? Não. E por que Deus chama Ciro de seu ungido? Porque ele é o Senhor do céu e da terra. Ele tem o controle de todas as nações. Ele tem o controle de todos os governos. Ele pode chamar Donald Trump, ele pode chamar quem ele quiser de ungido. E Deus não usa quem ele quiser, sim ou não? Sim. Ele usa os ímpios para trazer o projeto de Deus à tona. Deus então não se intimida. Não, o camarada é um macumbeiro, um feiticeiro. Pode acreditar, Deus pode usar e usa para deixar a gente de boca aberta. Foi o caso de Ciro. Usou um idólatra, usou um homem com uma grande estratégia militar. E aqui diz, olha, a quem tomam pela mão direita. Direita na Bíblia fala de grande poder e autoridade. Olha só. E esse poder e autoridade é visto do que Ciro vai fazer. Ele abate as nações ante a sua face. Estuda a história do Império Persa. Debaixo da autoridade do governo de Ciro, Ciro derrubou os gregos, os macedônios, os habitantes da Ásia Menor, invadiu o Egito, fez o que ninguém pôde fazer até aquela época. Só Alexandre o Grande é que ganha de Ciro, ou dos persas, mas até então o Império Persa se impõe muito mais poderosamente no plano militar do que os próprios babilônios. Tudo isso porque Deus tinha um projeto. E qual era o projeto? De tirar Israel do cativeiro babilônio, que tinha a data marcada para acontecer, 70 anos. E exatamente como Jeremias, o profeta, bem como Daniel e Ezequiel profetizaram, 70 anos, sete, irmãos, se eu tivesse tempo, eu queria mostrar para vocês a cronologia dos 70 anos do cativeiro babilônico. Nunca se viu uma profecia tão perfeita no tempo e no espaço, no momento que ela é emitida e no momento que ela é concluída. Foram 70 anos exatos, nem mais e nem menos. E os 70 anos se realizam exatamente quando Ciro invade a Babilônia em 550 a.C. É simplesmente lindo, maravilhoso a forma como Deus cumpre a sua palavra profética dentro do seu calendário. Em 515 a.C. ocorre o retorno do grupo de Esdras para Jerusalém. Em 448 a.C. ocorre o último retorno do grupo, o grupo de Neemias. Lembre-se que aí, no tempo de Neemias, tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, já não era mais Ciro,
o rei da Pérsia. Quem era o rei que estava no poder? Está na Bíblia. Se você leu esse texto ou esse evento histórico, você vai se lembrar. Quem era o rei que deu ordem ou deu cartas a Neemias para regressar a Jerusalém para reconstruir os seus muros? Artaxerxes. Só que este Artaxerxes é o segundo. O Artaxerxes de Esther é Artaxerxes I, também conhecido como... Eu quero dar 50 pontos. Açoeiro! Libera a língua, pastor Jurandir. Não caiu. Açoeiro, pastor Jurandir, ó, já está com 50 na caixa. É o nome do filho. Pela falta. Hein? É o nome do filho dele. Então deve ter muitos filhos. Deve ser já foda, deve ter 12 mais 12. Meu Deus, pastor Jurandir. Compensar as faltas. Júlia ficou caladinho a aula inteira, na hora que ele ofereceu o ponto. William, ele tem que liberar a língua. Alguns aqui não estão. Alguns estão assim, ó. Libera, gente, libera a língua. Vocês têm potência, vocês sabem. Anotou aí? Artaxerxes I era o rei de Esther, também conhecido como Assuero. Artaxerxes II foi o que liberou a reconstrução dos muros de Jerusalém, autorizando a Neemias ao regresso. Acontecimentos, então, que envolvem o Império Persa estão nos livros de Esdras e Neemias. Se você olhar no mapa, essa parte mais escura, a mais escura que está exatamente nas bordas, é a extensão máxima do Império Persa. Ou seja, os persas conquistaram praticamente o dobro dos babilônicos. Foi simplesmente fantástico. Mas para que o sonho da estátua de Nabucodonosor pudesse seguir o curso do cumprimento profético, depois dos persas viria um império muito mais poderoso, que foi o Império Grego ou Macedônico. Está aí na página 11. Em 331 ao ano 64 a.C. Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, conquista a Palestina em 332 a.C. Em 331, vence os persas. Olha só, alguém chegou a ver um filme que Hollywood lançou, Os 300? Inclusive veio até em duas partes, não sei se você sabe disso, veio em duas partes. Mas realmente a primeira parte foi bem mais interessante e muito mais fiel nos relatos históricos, né? Tem cenas um pouco chocantes, um pouco agressivas e até mesmo sensuais, mas tirando essas cenas, o filme tem uma precisão histórica fantástica. Assisti 3 vezes, porque eu sou historiador e como historiador, infelizmente, eu sou muito crítico com respeito a filmes, né? Tem muitos filmes que são fantasiosos demais, exagerados, colocam muito do tempero do produtor ou do diretor do filme, mas os 300, vamos dizer que a acuracidade na precisão histórica chegou a 95%. Gostei muito, certo? Ali mostra todo o relato daquele general, né, de origem macedônica, que enfrentou aos persas, né? Eles foram heróis, por isso foram chamados os 300, né? Os 300 que se enfrentaram contra o rei Dario, né? Que até foi protagonizado por um ator brasileiro. Alguém se lembra? Rodrigo Santoro. Isso, Rodrigo Santoro, excelente. Tive a oportunidade de conhecê-lo há 6 anos atrás no aeroporto de Boston e felicitei a ele pela performance, né, desse filme, né? Rodrigo Santoro, um grande ator, né? E exatamente, eu já vi vários filmes personificando a Dario, e o que mais personifica dentro dos relatos históricos é o que Rodrigo Santoro encarnou. Muito bem. Depois, claro, né, da derrota dos 300 pelos persas, para que se cumprisse o sonho da estátua de Nabucodonosor, vem o mais poderoso, né, de todos os impérios em comparação ao babilônio e em comparação ao persa, que foi o de Alexandre Magno. Alexandre Magno continua seu roteiro de conquistas até a Índia. Se você olhar nesse mapa, olha só, a extensão do Império de Alexandre. Está aí, Macedônia, Egito,
Ásia Menor, Armênia, Pérsia, Pártia, e ele entra até a divisa com a Índia. Então, praticamente, o Império Grego é quase 3 vezes mais que o Império Babilônico. O camarada fez algo fantástico, só que acontece algo bem estranho. Ele morre em 323 a.C., aos 33 anos de idade, vítima de malária. Seus territórios são divididos. Em 64, Pompeu a.C., imperador romano, não imperador romano, aqui eu coloquei isso de propósito, porque 70% dos livros de história apresentam Pompeu como imperador romano. Esse aqui é o mesmo que eu quis colocar propositalmente, porque Pompeu nunca foi imperador romano, nem Júlio César, como muitos ensinam. Pompeu imperador romano. Não. Tanto Pompeu como Júlio César foram generais e cônsules de Roma. O primeiro imperador romano foi Otaviano Augusto, ou César Augusto. Você lembra que já falamos alguma coisa sobre César Augusto? O Evangelho de Lucas, capítulos 2 e 3, na verdade, fala, sobre César Augusto e sobre Tibério César. Então aqui, só para você ter essa ideia, porque tem livros de história que trabalham com essas imprecisões. Então, Pompeu, general romano, impõe o domínio romano no Oriente Médio. Esta data caracteriza o fim do Império Grego no Oriente. Em 63, está corretíssimo, Pompeu conquista Jerusalém. O domínio romano sobre Jerusalém vai até o ano 135 depois de Cristo, com o imperador Adriano. Bastante interessante. Com respeito a Alexandre Magno, os capítulos 7, 8, 9 e 11 do livro do profeta Daniel dão a descrição do Império Grego. Isto 300 anos antes de Alexandre o Grande. Inclusive dentro dos capítulos 7, 8, 9 e 11 de Daniel mostra como Alexandre o Grande entraria em Jerusalém. Mas de tudo que se fala nesses textos, os capítulos 7, 8, 9 e 11, é a forma como o Império de Alexandre seria dividido. Tem um desses capítulos, creio que você vai se lembrar, que Daniel tem uma visão e vê um bode. Alguém se lembra dessa visão que Daniel teve? Ele vê um bode. Mas o bode não tem um chifre apenas. Quantos chifres esse bode tem? 4. Olha só. É uma das profecias mais estranhas dentro do livro de Daniel. Mas o que significa o bode? O próprio Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, o próprio Império Grego. E os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Lembra-se um detalhe que acontece nesta visão que Daniel tem do bode com 4 chifres? Um dos chifres se levanta acima de todos os demais. Alguém se lembra disso? Um só. Quem é esse chifre? É o chifre da descendência do anticristo, da parte de Seleuco. Então, a partir daí você começa a estudar. Da onde vem o anticristo? Resposta: da descendência de Seleuco. Como é que eu sei isso? Aí você termina de estudar o capítulo 7, entra no 8, entra no 9 e a chave está no capítulo 11. Uau! É tudo uma sequência. Para estudar isso, claro, teríamos que ter escatologia 2. Que vamos estudar como parte, do nosso currículo. Mas é um quebra-cabeças fantástico. E o Império Grego, segundo a história dentro desse plano da geografia, jogou um papel muito importante. Aqui nós temos algumas datas importantes, 301 a 197, a Palestina sob o domínio dos Lágidas, de Lagos, pai de Ptolomeu. 197 a 142, a Palestina sob o domínio dos Seleucidas, acabamos de falar, de Seleuco, o governador da Babilônia. E no ano 141 a.C., o fim da ocupação seleucida da Palestina. Virando a página 12, já vamos em 5 minutos entrar no nosso intervalo. Aí vem o mais poderoso de todos os impérios, o mais forte, o que durou mais tempo e o que mais influenciou praticamente todo o planeta Terra. Foi tão poderoso esse império, foi tão forte a sua influência
no sentido político, cultural e até geográfico e religioso, que as bases do Império Romano serão as bases do governo do Anticristo. Aliás, se você observar com muita atenção, tudo que acontece, tudo, sem exceção, no cenário da União Europeia está arraigado, ligado ao antigo Império Romano. Eu acredito que se você se colocar a observar os detalhes do que hoje está acontecendo dentro da União Europeia, é simplesmente fantástico. É como o Império Romano já está ressuscitado e esperando a entronização ou a confirmação de um imperador ou de um governante que, segundo a escatologia bíblica, sabemos quem ele será: o Anticristo. E para os que ainda não estão ao par da situação, nas últimas 3 semanas, os movimentos do Anticristo, que não sabemos de momento quem ele é, têm sido bem nítidos, bem claros, na jogatina da União Europeia. Sobretudo, se você está acompanhando a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Alguém está acompanhando a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia? Não? Está rolando aí? Hein? Ainda está rolando? E como, Rodrigo? Eu não estou acompanhando. Meu Deus, então se tu acompanha, vai dar a impressão que a qualquer momento o Anticristo vai dar as caras. Por que eu estou dizendo isso? O processo está muito rápido, já está se falando de um acordo de paz entre árabes e palestinos, sendo protagonizado por quem? Adivinhe, o presidente da Ucrânia, Zelensky. Mas na verdade não vai ser Zelensky que vai fazer esse acordo de paz, vai ser o próprio Anticristo. Inclusive já se ventilou de um personagem cujo nome não foi mencionado, que ele se colocaria como mediador para um eventual acordo de paz entre russos e ucranianos. Então já está, digamos, havendo sites profundos e sérios. Lula é brasileiro? Vocês não estão entendendo o negócio. O negócio está tomando uma envergadura assustadora, gente. Se o texto de 2 de Tessalonicenses, eu creio que ele está certo, não é a minha interpretação. Se você for lá, aí temos que puxar um pouquinho para a escatologia, porque não adianta estudar geografia bíblica e vocês separar a história. E história separada de teologia é muito complicado. Mas se você for lá, o texto de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, não é teoria minha, já coloquei isso para os irmãos do nosso seminário de escatologia e bato muito forte nessa tecla. O arrebatamento da igreja vai acontecer na base de 2 acontecimentos em sequência. Primeiro tem que vir a apostasia, e depois a revelação do homem da perdição, e depois o arrebatamento. Quem é essa apostasia? A bagunça que estamos vendo hoje nas igrejas. Terrível bagunça, terrível incoerência, o terrível desvio dos princípios bíblicos originais. E quem é o homem da perdição? O Anticristo. Entende? Então, não se assuste que um dia você acorde de manhã, por causa do outro lado do planeta Terra, 5, 6 horas, 7 à frente, e você liga a televisão e você vai ver um personagem levando as mãos da autoridade palestina e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a um acordo de paz para a reconstrução do terceiro templo. Não se assuste, Todos os dias eu acordo com isso na minha mente. A gente vai ver isso, nós vamos ver. Depois disso, o tempo do arrebatamento poderá ser altamente rápido, mas não sabemos quanto tempo vai demandar. Mas uma coisa é certa, já está às portas. E isso é que me conforta, gente. Queira ou não, estamos caindo em escatologia. Não vai demorar muito para o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as características do Império Romano, que eu vou falar depois dos comerciais, depois do nosso lanche, ele é muito forte. Tanto que se você olhar nesse mapa, olha só, ele domina praticamente toda a Europa. Olha só, esse mapa é enorme. Ele dominou toda a Europa, norte da África e 1/8 da Ásia. E exatamente a área que hoje a União Europeia exerce a sua maior influência, tanto política como social e como econômica. Então, depois dos comerciais, depois do nosso lanche,
nós vamos falar deste Império Romano e vamos dar um rápido resuminho. Não temos como entrar em detalhes, né, sobre quem foram os imperadores romanos. Aí você vai ver na página 14, na página 15, a lista é grande. Pastor, eu estou estudando geografia ou estou estudando história? Os dois, porque não tem como você separar a geografia da história. Quando você entende um pouquinho história, você então vai entender melhor a geografia bíblica. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? Está tudo certinho por enquanto? Tudo certinho por enquanto? Maravilha. Vamos então passar para 15 minutinhos, né? São 9h20, vamos até 9h35 para o nosso lanche. Gente, 15 minutinhos? Vamos lá? 15 minutinhos. Perfeito. Vamos lá, meus irmãos. Eu coloquei algo no quadro, antes de nós entrarmos na questão do Império Romano, só a título de lembrete, né? Porque a gente vai bater nessa tecla nas 2 aulas que ainda temos de geografia bíblica. Dentro da geografia bíblica, nós temos variedades de localidades que não estão restritos a um único nome. E essas localidades com certeza causam dificuldade para o leitor da Bíblia. E a mais famosa dessas localidades que se apresentam com 4 nomes diferentes é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, quando você lê os 4 evangelhos, ele tanto aparece como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quinerete. Alguém já viu isso? Alguém já viu isso na Bíblia? Está lá nos 4 evangelhos. Parece que você está lendo uma outra e desconhecida localidade. Não. Está falando do mesmo lugar. Esse aqui é um mapinha, né, que eu simulei. Tá? O Mar da Galileia, ele tem um desenho de uma maçã. Bem no norte da Palestina. Tem o Rio Jordão, que interliga-se dentro do Mar Salgado ou do Mar Morto. Mas você preste bastante atenção que quando você lê um evangelho, dos 4, né, você vai encontrar Mar da Galileia. Já o outro evangelho, Mar de Tiberíades. Já o outro evangelho, Lago de Genezaré. E o outro evangelho, Lago de Quinerete. Então tem a redobrada atenção, porque está se falando da mesma localidade geográfica, que na verdade é o mais conhecido como Mar da Galileia. Essa é uma característica que a geografia bíblica traz, não acontece com muitas localidades, né? Vamos conhecer que alguns montes e planícies têm nomes múltiplos, como por exemplo, Vale do Megido ou Megido, Vale do Armagedon, Planície de Jezreel e Planície de Esdraelon. Meu Deus! Tudo para dizer que é o Vale do Megido. Então, o Vale do Megido é outra localidade que também se apresenta com 4 nomes diferentes. Então, quando você lê na Bíblia, Vale do Armagedon, Vale do Megido, Planície de Jezreel e Planície de Esdraelon, estamos falando do mesmo lugar, que é conhecido maiormente, ou na sua grande maioria, de Vale do Armagedon. Quem já leu isso na Bíblia? Vale do Armagedon. É o mais conhecido, correto? Vale do Megido. Alguém já viu na Bíblia? Vale do Megido? Quem já viu? Orsino já viu, Evaldo já viu. Agora, Planície de Jezreel. Alguém já leu? Nunca? Poucos, bem poucos. E Planície de Esdraelon, ou Vale de Esdraelon? Pouquíssimos. Isso é interessante, mas fala do mesmo lugar, aí causa dificuldade. Já tem outros que são em 2, por exemplo, Monte Sinai, é o mais conhecido. E qual é o outro segundo nome? A Bíblia mostra Sinai e o outro. É o mesmo lugar. Quero dar 50, papai. Vocês são movidos com números. Altos. Então, 75 então. Se é um número alto, 75. Vamos lá. A língua do Judas já está... 75. Qual é o outro nome na Bíblia conhecido Monte Sinai? Não.
consulta a Google é 50. Não, aí eu diminuo 50. Sinai ou Horebe? Horebe. Vamos chegar lá, vamos devagarzinho. Vocês são excelentes negociantes. Vocês são excelentes negociantes. Vamos lá então. Vamos voltar à questão do Império Romano. Apesar da origem do Império Romano ser anterior ao ano 166 a.C., Rômulo e Remo fundaram Roma em 753 a.C. Arqueólogos afirmam que Roma era semelhante a outros centros tribais de seu tempo. A República Romana foi estabelecida em 510 a.C., quando tribos latinas expulsaram Tarquínio Soberbo, criando duas classes de cidadãos, os patrícios, chamados nobres, e os plebeus, o resto. O ano de 166 a.C. marca o início do Império Romano na Judéia, com a decadência e derrota dos impérios oriundos dos Seleucos e Ptolomeus, os generais que receberam o Império de Alexandre o Grande após a sua morte. Essa é a visão do Império Romano no ano 300 depois de Cristo. Se você acompanhar comigo lá no cantinho, tá? Do seu canto esquerdo, você vai ver em cima ali Oceano Atlântico. Estão vendo? Oceano Atlântico, no cantinho esquerdo. Pega esse mapa da página 12. Quem está vendo? Isso. Aí você sobe, à sua direita tem uma ilha. O que está escrito lá dentro dessa ilha? Bretanha. Aí é o atual Reino Unido da Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então os romanos chegaram até aí, para vocês verem a expansão do Império Romano, foi fantástica. Aí você desce a Bretanha, você vai ver Aquitânia, Lugdunense, Narbodense, são províncias que deram origem à atual França. Você desce um pouquinho mais e vai ver ali Tarraconense e Bética. Estão vendo? Tarraconense e Bética são as tribos que deram origem à atual Espanha. Lusitânia, estão vendo Lusitânia? Adivinha o que é a Lusitânia hoje? Qual é o país? Portugal. Aí você vai olhar, indo para a direita nesse mesmo mapa, né? Germânia inferior e Germânia superior. Se trata da atual Alemanha. Itália mantém o mesmo nome. Aí vem Dalmácia, que seria hoje a Bósnia-Herzegovina, Croácia. Aí temos Macedônia, Trácia e Mécia, que seria hoje a Bulgária e a Romênia. Aí entramos no norte da África. Vemos Mauritânia, Numídia, que seria a Tunísia, Tripolitânia, que seria a Líbia, juntamente com Cirenaica, Egito, e indo lá para o lado direito, né, do mapa, bem escuro, você vê a Ásia Menor e as várias províncias recortadas, né, como uma coxa de retalhos, como Panfilha, Capadócia, Bitínia e Ponto, que seriam partes da atual Turquia. Então, essa é a extensão territorial do Império Romano no ano 300 a.C. A página seguinte é um relato histórico que eu sugiro que você dê uma lidinha com tranquilidade. Em casa, nós não vamos ler agora, que vai tomar muito tempo, mas aí fala de um resumo bem rápido sobre os imperadores romanos. Outra coisa que eu fiz questão, que um bom número dos livros de história do Brasil insistem em colocar Júlio César como um imperador, mas não, eu fiz questão de reproduzir esse parágrafo porque é um erro histórico sério. Júlio César nunca foi imperador, sim, general do exército romano. O primeiro imperador romano, segundo até mesmo a Bíblia, foi Otaviano Augusto. Virando a página,
Porque antes, interessante, né, do Império Romano ter os seus 111 imperadores, teve 3 formas de governo chamado triunvirato. O primeiro triunvirato foi César, Pompeu e Crasso, só para você ter uma ideia. Virando a página 14, o segundo triunvirato, ou seja, o segundo governo dividido entre 3 homens, foi por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Aí entra Cleópatra, que se suicida, né? Porque se você estuda a história, como interessante, né? Cleópatra se envolve com Caio Júlio César e também com Marco Antônio. Ela foi amante desses 2 generais romanos por interesse político, né? Tanto que o Egito se tornou província do Império Romano graças a Cleópatra, né? Que Cleópatra se envolveu com esses 2 generais, mas deu ruim, que ela acabou se suicidando, porque ela não queria ter a ideia que o Egito seria, né, absorvido, e foi, infelizmente, pelo Império Romano. Depois da morte de Cleópatra, do seu suicídio, e até mesmo de Marco Antônio, entra a Pax Romana, ou seja, a paz romana. E Otávio, né, que é o filho adotivo de Caio Júlio César, inaugura o Império em 27 a.C. Diz aí, o título de Augustus divino, tornando príncipes, que garante a ele o poder político, militar e religioso. É importante saber que o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana recebe diretamente esse legado de parte dos imperadores romanos. Por isso que o Papa da Igreja Católica Romana é chamado de Sumo Pontífice. Alguém já ouviu falar disso? Por que ele é chamado de Sumo Pontífice? Porque ele traz em si, tá? É só você ver o escudo do Estado do Vaticano, que são 2 chaves entrecruzadas, já viram? O escudo do Estado do Vaticano são 2 chaves entrecruzadas, uma coroa e um animal por debaixo, que fala do poder político, do poder militar e do poder religioso. Ou seja, a Igreja Católica, ela é herdeira direta dos mistérios da antiga Babilônia e, consequentemente, dos imperadores romanos, que foram considerados divinos ou deuses. O Papa, então, da Igreja Católica, ele é o herdeiro do Império Romano no sentido político e religioso, mas na tribulação ele vai assumir também um perfil militar. Eu não vou ler mais adiante, né? Nós temos aí várias informações e a listinha dos imperadores após a Pax Romana, que foi um período de paz que o Império Romano desfrutou. Aí vem o primeiro imperador romano, né? Caio César Octavianus, depois Tibério Cláudio Nero, depois Caio César Calígula, Tibérios Cláudios Nero. O ano 68 e 69 foi um ano bem turbulento, porque foi o ano dos 3 imperadores, Galba, Otto e Vitélios. Depois temos Tito Flávio Vespasiano, graças ao governo de Vespasiano que houve a destruição da cidade de Jerusalém. Depois Tito Flávio Domicianos, Nerva, Trajanos, Adrianos, a lista enorme, né? Ela entra lá na página 15. O que acontece em 395, o Império Romano ele é dividido em 2 partes, para se cumprir a profecia do sonho da estátua de Nabucodonosor, até que então o Império Romano ele acaba, né, no ano de 476, né, o Império Romano do Ocidente, e do Oriente em 575. Temos aqui as catacumbas de Roma. Já ouviu falar das catacumbas de Roma? É um cemitério gigante debaixo da cidade de Roma, com 5 milhões de sepulturas. É impressionante. Só um dia você indo a Roma, não vá por 2 dias nem por 3, gaste pelo menos uma semana, e ainda você não conhece tudo. É assustador. Os primeiros cristãos pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento e legaram para a contemplação e ensino
nos séculos posteriores, as imagens da Bíblia via sacra de Jesus crucificado e dos santos em ação. Existe um livro que eu recomendo, está aqui, ó, os livros Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott. Foi graças a este livro, né? Eu fiquei em cima deste livro durante 14 anos da minha vida pesquisando, e eu disse a mim mesmo, vou conhecer essas catacumbas e eu quero ficar lá pelo menos um mês para conhecer essa história tão fascinante que, queiramos ou não, ela está ligada também com o projeto bíblico, né? Com o pano de fundo bíblico. Eu não fiquei um mês, fiquei 2 meses em Roma só por causa dessas catacumbas, e é simplesmente fantástico. É um dos cemitérios. Estranho, pastor, se eu gostar de cemitério? Não, eu sou arqueólogo, sou geógrafo e sou historiador. Então é um pratão cheio para você investigar a fundo a história bíblica. Mas se você quiser conhecer mais, o livro em si está aqui, ó, Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott. Você consegue no Amazon, ele é maravilhoso, você vai ficar fascinado. Traz fotografias dessas catacumbas, as pesquisas, né, e os achados arqueológicos encontrados, né, trazendo à tona os fatos bíblicos. À sua direita está um mapa da cidade de Roma, tendo o rio Tibre, né, que é essa parte aí que cruza como fosse um caudal à sua esquerda, e a localização das principais regiões históricas. O Império Romano ele é quebrado pelos árabes, não é? Entre os séculos IV e V depois de Cristo. Esse mapinha da página 18 é o movimento, né, das nações bárbaras. O que quer dizer nações bárbaras? São aquelas nações que estavam além das fronteiras do Império Romano. Alguém já assistiu aquele filme The Gladiator? Alguém já assistiu? Mostra de uma maneira linda a história do Império Romano na época do imperador Marco Aurélio, que está aqui entre nós, né, reencarnado em um corpo um pouquinho menor, e a sua esposa. O imperador Marco Aurélio, eu creio que Marco Aurélio recebeu esse nome em função, né, deste imperador romano, que foi considerado um dos mais sábios de todo o Império Romano. Então aquele filme Gladiator retrata a vida, uma parte da vida de Marco Aurélio e a ambição do seu filho Cômodo, né? Alguém já entendeu um pouco daquele filme? É bem interessante, né? Sugiro e recomendo quem quer conhecer a história do Império Romano no período das invasões bárbaras, sobretudo da Germânia. O filme Gladiator é uma excelente dica. Professor, sim. Quando vê assim, os invasores bárbaros, que povo era esse? Porque o historiador que deu o nome de bárbaro, que era o inimigo? Porque a palavra bárbara quer dizer não romanos. Eram povos de várias raças, de várias etnias. Os bárbaros, eles eram tribos completamente diferenciadas do comportamento cultural, do comportamento religioso. Aí poderemos enumerá-los. Foram os visigodos, são os descendentes dos atuais espanhóis, os ângulos e saxões, que foram os ancestrais dos ingleses, dos dinamarqueses, dos noruegueses, dos suecos. Aí temos os germânicos, que são os ancestrais dos alemães. É um número bem grande, cerca de 25 tribos, né, que tinham uma linha de comportamento social, espiritual, religiosa totalmente diferente do Império Romano. Eles adoravam várias entidades, os romanos também adoravam várias entidades. Só para não ter uma ideia, as entidades mais respeitadas entre os bárbaros era Odin, Thor. Já ouviu falar de Thor? O deus do martelo, o deus do trovão. Eles vieram dos germânicos, né, da mitologia germânico-bárbara. Então todo este caldeirão de religiões que estão fora do espectro ou da fronteira do Império Romano. Agora, detalhe, eles ameaçaram e abalaram o Império Romano, embora não eram tão organizados militarmente como os romanos, mas deram bastante trabalho e bastante dor de cabeça. E graças aos bárbaros, o Império Romano sucumbiu, embora poderoso, forte, estável, mas profeticamente o Império Romano tinha que sucumbir
diante do poder dos bárbaros, porque depois, se irmão analisar a história, depois do ano 489, os atuais países que hoje compõem a Europa foram tomando forma dentro da própria cultura bárbara, porém agora misturada com a cultura romana. Por exemplo, nós não temos descendência de bárbaros, mas temos o legado da cultura oriunda, diretamente vinda do Império Romano. Todo o sistema de leis, todo o sistema civil, criminal que nós temos hoje é tudo legado do Império Romano. Vai ver também o Arnold Schwarzenegger, como... É muito específico. Rodrigo realmente é fantástico. É um historiador. É um historiador. Como? É um bárbaro. Excelente. Pastor, Sim, só uma colocação aí. faça. Todos esses impérios que o senhor falou, a gente sempre vê uma ligação dos imperadores com deuses, com deuses, com deuses. E com o fim dos impérios, por que hoje se faz o inverso? Praticamente as nações, os líderes se afastam de Deus, a exceção, claro, de árabes e judeus, mas o mundo todo parece que recua. E nesse tempo a história que a gente tinha era para ser os líderes super religiosos. Tecnicamente sim, mas se nós observarmos, a religião está se tornando, como Karl Marx disse, né, o pai do socialismo marxista-leninista. A religião é o ópio do povo, ou seja, é a droga que entorpece os sentidos da razão do ser humano. No passado era um panteão, uma quantidade louca de deuses, mas ao longo do transcurso da história, interessante, né? Esses deuses foram deixados de lado, com exceção, como o senhor acabou de mencionar, árabes e judeus, sendo monoteístas, e se pararmos para pensar no plano bíblico e profético, tudo está direcionado e concentrado para chegar em cima de quem? De um só homem, o anticristo. Ou seja, a história, sem nós percebermos, ela se move dentro de um caudal profético muito preciso. Os homens que não conhecem a Cristo e nem a Bíblia têm dificuldade de entender isso. Mas nós, na medida que estudamos a Bíblia aliada à história, é como, por exemplo, um gigantesco universo de Deus. A história começa a transcorrer seu calendário, seu tempo, e é reduzido o quê? A um só homem. Aí não entra Deus, mas é o antropocentrismo. É a veneração a um só ser humano que vai encarnar todos os anseios dos demais deuses, sejam eles babilônicos, persas, egípcios, gregos, romanos. Então tudo vai ser concentrado em cima da pessoa do anticristo. Então o anticristo ele vai ser a encarnação de todos os desejos do homem em ter milhares de deuses, só que tudo embutido em um só ser humano. Por isso que ele vai ter essa autoridade e esse reconhecimento. Orsino. Só para dizer que o livro As Catacumbas de Roma, do Benjamin Scott, tem de graça PDF na internet. Fala sério, Orsino. Português. Meu Deus, posso falar no grupo, por favor? Tem toda a liberdade. Orsino, estou quase querendo te dar 50 pontos, Orsino. Te dou, Orsino, te dou. Essa valeu, Orsino. Meu Deus, Orsino. Eu vou aceitar. Humildemente, aprendeu com o Rodrigo e aprendeu com o Daniel. Olha, Rodrigo e Daniel são mestres. Então aí, ó, ganhando discípulos. 50 pontos para o Orsino. Parabéns, Orsino. Maravilha. Posta lá no grupo, por favor, com toda liberdade. Livros Catacumbas de Roma. Se você lida bem com PDF, vai estar sendo lá postado para vocês usufruírem. Livro maravilhoso. Se você quer entrar a fundo no conhecimento da história da cidade de Roma, ligada com os cristãos, está aí uma excelente dica. Na página 19, nós já fizemos uma rápida viagem, né? Já no mapinha anterior, a viagem dos primeiros anos do apóstolo Paulo. Estou vendo lá, ó, Antioquia, qual é essa? Da Síria e da Cilícia? Síria. Então tudo começa aqui, ó, tá? Então está aí o trajeto dos primeiros anos do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária. Na página 20 tem o itinerário desta viagem, interessante, né? E toda colocada em números, né? Está ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses mesmos números você vai discriminá-los no mapinha da página 19. Se você está aqui, ó, olhando para a página 19, vendo esse movimento de números e não está entendendo nada, é o trajeto.
tá? Aí você vai na página 20, aí você vai descobrir o que significa o 1, o 2, o 3, até o 7 dentro desse trajeto. Na página 21 é a mesma coisa. Aí a primeira viagem propriamente dita do apóstolo missionário Paulo. Aí você vai ver que ele tem 10 números nesse mapinha da página 21 e a explicação desse itinerário na página 22. Mesma coisa na página 23, na segunda viagem do apóstolo Paulo, né? E aí os mesmos números, só que são 10 números. Depois nós temos a terceira viagem missionária na página 25, já são 7 numerozinhos. Na página 27, a viagem do apóstolo Paulo para Roma, a viagem final, com a discriminação de 12 números explicados, não é? Na página 28. Por falar em página 28, lembrando-se que teríamos que corrigir esse questionário aí da 29. Quem se lembra? Eita, pouca gente se lembra. Vamos lá, vamos ter que corrigir, porque o tempo está passando. Então vamos corrigir o questionário da página de número 29. Né? Nós temos ainda 10 minutinhos pela frente. Vamos lá. Número 1. Onde é localizado o berço da civilização? Mesopotâmia. Maravilha! O que significa Mesopotâmia? Alô? Significado da palavra ou da expressão Mesopotâmia? Não estava aqui na pergunta, né? Ai, Rodrigo é um excelente advogado. O Trump precisa contratar o Rodrigo urgente para ser defendido e absolvido. Significado da palavra Mesopotâmia, eu falei várias vezes. Alguém se lembra? Região entre dois rios. Quais são esses rios? Tigre e Eufrates. Então a resposta da pergunta 1, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Só falando é localizado, ponto que eu vou. Mas temos que explicar o que é Mesopotâmia. É muito fácil, na região da Mesopotâmia, that's it. Não, temos que explicar, ok? Para a pergunta ficar bem colocada. Então, número 1, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Número 2, aproximadamente em que data Abraão viveu? Está na apostila. Se você leu com atenção, vai descobrir a data. Ninguém? Entre 1930 a 1800 antes de Cristo. Entre 1930 a 1800 antes de Cristo. É a resposta da pergunta 2. Número 3. E Moisés? Qual a data aproximada que ele viveu? Isso é fácil. 1400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. Essa é a resposta da 3. 4. Por que o povo judeu ficou vagando pelo deserto por 40 anos? Para trocar a geração? Mas tem uma outra razão mais forte. Para mudar a geração? Não, tem uma outra mais forte. Porque eles foram umas antas. Rodrigo. Vou ter que buscar Daniel em algum lugar. Não sei onde ele está, mas vou buscá-lo. Eles foram obedecendo. Tinha uma razão. A apostila com todos os detalhes. Ninguém leu? Não estavam satisfeitos com os muitos milagres de Deus no deserto. Daí murmuravam e ainda adoraram outros deuses. Então a resposta: não estavam satisfeitos com os milagres que Deus estava fazendo no deserto. E aí murmuraram e passaram a adorar a outros deuses. Na verdade são 3 razões, não é? 3 razões. Múltipla escolha. Não, aí tem que explicar. Rodrigo, seu papai disse que tu darias um excelente advogado. Rapaz, eu ia te contratar direto. Meu Deus, ia te recomendar um excelente advogado, Rodrigo daria. Então, número 4.
São 3 razões. Primeiro, não estavam satisfeitos com os milagres de Deus no deserto. Segundo, passaram a murmurar. E terceiro, passaram a adorar a outros deuses. Então são 3 razões, as 3 interligadas entre si. Número 5. Preste atenção nessa pergunta. O que é Canaã? Tem uma definição muito linda na Bíblia, curta. Terra prometida? Não. Não. Aqui, ó. É o similar, mas a definição de Canaã. É a terra que emana leite e mel. Ficou incompleto. É a terra prometida? É. Mas é a terra que emana leite e mel. Isso. Número 5. Terra prometida, terra que emana leite e mel. Número 6. Por que o povo de Deus se chama israelita? Porque o povo de Deus se chama israelita. É o nome dado a Jacó? E isto é o nome dado a Jacó, ou seja, Israel. O nome dado por Deus a Jacó. Lembra-se que o nome Jacó foi dado originalmente pelo seu pai Isaac. Mas Israel foi dado diretamente por Deus. Número 7. Quem foi o maior sábio de todos os tempos e de quem era filho? Salomão. Filho de quem? De Davi. Salomão, que era filho de Davi. Essa é a resposta da número 7. Número 8. Por que o reino de Davi foi dividido? Desculpe. Número 8. Por que o reino de Davi foi dividido? Houve uma razão. Salomão não preparou ninguém para ficar no lugar dele? Exatamente. Porque antes de morrer, Salomão não treinou, não discipulou alguém para assumir o seu lugar. Aí ocorreu o quê? Luta de poder, guerra de poder, e trouxe a divisão do reino. Então a resposta, Salomão não treinou, não discipulou alguém para assumir o seu lugar, gerando isso o quê? Guerra de poder. E essa guerra de poder, a divisão do reino. Número 9. Qual a capital de Israel e de Judá? Muita atenção, por favor. Aí estamos falando do reino dividido. Então, quando o reino é dividido, Israel ganha uma capital e Judá ganha uma capital. Vamos lá então? Capital de Israel? Samaria. E de Judá? Jerusalém. Perfeito. Então, Israel, capital, Samaria. E de Judá, Jerusalém. 10. Quem destruiu o primeiro templo de Jerusalém? O primeiro, não estou falando do segundo, do primeiro. Quem destruiu o primeiro templo? Nabucodonosor II. Opa! Porque é o primeiro, que não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém do seu templo. Então, Nabucodonosor II. Número 11. Quem libertou os judeus do cativeiro por volta do ano 538 a.C.? Ciro o Grande. Ciro o Grande. Resposta da número 11. Quem era o conquistador do Império Grego? Alexandre Magno. Número 12, a resposta. Alexandre Magno. 13. A caminho de que cidade Paulo foi convertido? De Jerusalém a Damasco. Damasco. 14. Qual a finalidade principal das viagens de Paulo? Você pode responder com uma palavra. Missionários? Missões. É a resposta da pergunta 14. 15. Quem caiu da janela enquanto Paulo pregava e por quê? Se fosse Jesus, eu ia falar que era Zaqueu, mas era da África. Oi, irmão Caetano. Essa febre rodriguiana pegou os irmãos. A febre rodriguiana. Eu estou vacinado com essa febre. Mas eu até posso pegar de repente. Mas vamos lá. Repito de novo. Quem caiu da janela enquanto Paulo pregava? E por quê? Eutico. Por quê? Que foi tomado por um sono profundo.
dormir. O discurso de Paulo foi longo, gente. Se você ler Atos dos Apóstolos, durou mais de 6 horas. Qualquer um dormia, concordo 100%. 16. Por que Ágabo? Muita atenção nessa pergunta aqui, ó. Por que Ágabo liga suas mãos com um cinto de Paulo? Por que Ágabo liga suas mãos com o cinto de Paulo? Profetizando que o apóstolo. Ninguém leu esse texto? Para alertá-lo, como o Espírito Santo tinha mandado, de que ele seria preso pelos gentios quando voltasse a Jerusalém. Qual é a resposta? Para alertá-lo, vírgula, como o Espírito Santo o tinha mandado, de que ele, Paulo, seria preso pelos gentios quando voltasse a Jerusalém. Como o Espírito Santo. Para alertá-lo como o Espírito Santo. Vocês querem fazer curtinho? Mas não dá não. Vamos pensar um pouco, gente. Vou fazer um pouquinho mais explicado, porque essa pergunta ela exige essa explicação. Para alertá-lo, ou seja, deixá-lo esperto, como o Espírito Santo tinha mandado, ordenado, que ele seria preso pelos gentios quando voltasse a Jerusalém. E a última pergunta, 17. Em que lugar naufragou o navio que Paulo estava? Na ilha de Malta. Na ilha de Malta. Próxima aula nós vamos corrigir o questionário da páginas 40 e 41. Lembre-se que na próxima aula vai ser a penúltima aula de Geografia Bíblica. Meu Deus, já estamos na penúltima. Eu vou estar viajando, o pastor depois pode passar as respostas. Sim, seria um problema. O nosso combinado está de pé, né? Hoje, no caso, nós teremos 2 alunos, na verdade 3, né? O Damião está viajando, já estou ciente da situação do Damião, depois o irmão Rodrigo e a pastora Cátia. A gente vai dar toda a assistência necessária. Se algum irmão também tiver, por razões extraordinárias ou pessoais, ausentar-se por algumas aulas, nos deixe saber, tá? Com antecipação, para a gente acompanhar aos alunos, né? Lembrando que a partir de julho, só o irmão Robert não sabe dessa situação, nossas aulas não serão mais presenciais, né? Vocês estão cientes disso, correto? Pela questão da nova lei que vai começar, conversando com o pastor Maurício, o pastor Jurandir, achamos prudente, para não expor aos irmãos a nenhum tipo de riscos desnecessários, nós vamos temporariamente passarmos para o online, até com que as coisas, compreendem, se assentem, a poeira abaixe, a poeira abaixando, e entendendo que é prudente voltarmos às aulas presenciais, voltaremos, mas nenhum aluno vai sair em prejuízo. Vamos continuar no sistema online, nada muda, continua tudo funcionando, tanto que na aula do dia 29, que vai ser a prova, eu já vou trazer as apostilas da nova matéria. Qual vai ser a nova matéria depois dessa? Alguém se lembra? Não? Tá aqui, ó. Peraí. Tá aqui, ó. O Rodrigo tá na boca da urna. Vou pegar aqui, ó. Já pego. Depois eu vou passar ao nosso irmão Robert a listinha, né, das matérias que vem pela frente. Ninguém se lembra, gente, a próxima matéria? Uau! Espero que vocês não estejam desconectados. Soteriologia, a doutrina da salvação. Outra matéria que essa sim vai abalar forte aos nossos corações. Então, aí nós começaremos no dia 13 de julho, pelo fato que teremos uma semaninha de vacation, e aí no dia 13 de julho já voltamos para o online. Mas fiquem tranquilos, ninguém vai sair no prejuízo. Vamos orar e acompanhar o movimento do mês de julho. Se a poeira baixa, voltamos então na próxima matéria, que será no mês de agosto. Porque, repito, ninguém pode ser exposto a riscos, né? Vocês já vão ter muitas dores de cabeça com o deslocamento de vocês para casa, trabalho. Eu também não tenho, infelizmente, ainda a minha documentação. Até a Amtrak já me mandou um e-mail no meu nome, dizendo que a Amtrak vai fazer blitz nos trens.
E ó, tem isso, eu vou ter dificuldade. Hoje eu recebi uma da Greyhound, dizendo que eu esteja preparado com a minha documentação apropriada, porque eu vou ser vistoriado. Blitz? Yes. Mas por quê? O trem é federal? Mas a lei é estadual. É transporte. Mas é complicado. Isso vai... é assustador. Eu recebi ontem um e-mail hoje da Greyhound, porque eu tenho conta na Greyhound. É bem estranho isso. Bem estranho. Bom, temos que orar, né, para que Deus traga uma definição, porque tem muita gente assustada. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É simplesmente uma precaução. Se as coisas não vingarem, glória a Deus. Bom para todos nós, amém? Bom para todos nós, aí voltaríamos à normalidade, quem sabe na pior das hipóteses, no mês de agosto. Mas no mês de julho vamos estar em oração, continuando o nosso trabalho no formato online. Eu sei que para alguns vai ficar um pouquinho difícil, não é? Mas aquilo que eu já tenho orientado, meus irmãos que não têm habilidade de usar o aplicativo Zoom Vídeo, quero já motivar a você buscar ajuda com algum irmão ou irmã que te ajude. Não é um negócio complicado, só que vai causar talvez um pouquinho de dificuldade para alguns que não estão acostumados. Amém? Alguma pergunta? Por hoje nós fechamos a nossa aula. Alguma dúvida? Alguma abordagem? Alguma colocação? Não? Sim, William. Nós vamos fazer a prova online também? Pastor Maurício sugeriu, confere, pastor Jurandir, que no dia da prova vamos nos esforçar para estar aqui. Como é um período bem curto de tempo, a gente marcaria um horário para que não ultrapassasse a 30 minutos. Certo? Poderia ser antes, no caso, 8h30, ou poder... Eu vou dar a ideia de começarmos o mais cedo possível, né? Quanto mais cedo melhor, que aí os alunos se retiram mais cedo. Enquanto mais tarde, pelo fato que vão ter blitz no caminho, pode ficar bem mais complicado. Então vamos ver se conseguimos fazer de forma presencial. Se as coisas estiverem muito complicadas, aí vamos criar uma forma como fazemos no online. No online também nós fazemos a prova, só que o aluno coloca as respostas, ele recebe na tela a prova toda direitinho, né? No momento que ela caiba, né? No formato que ela caiba na tela, e o aluno transfere as respostas, fotografa e nos manda pelo WhatsApp. É um recurso que a gente usa nas aulas online. Certo, irmãos? Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Está tudo certinho por hoje? Vamos então concluir a nossa aula. Próxima aula, então, anote aí. Vamos corrigir o questionário número 2, que está nas páginas 40 e 41. Para tal, eu sugiro que você leia as páginas que estão adiante. São 20 perguntas, certo? Lembre-se que na prova vão aparecer 6 perguntas e um mapa. E na próxima aula eu já vou dar os 8 mapas que vocês vão estudar, entendeu? Para então, de 8, tirarei um mapa totalmente em branco para vocês completarem, colocarem as discriminações. E de todas essas perguntas, 17 do primeiro questionário e 20 do segundo, vão aparecer 6 perguntas. Perfeito? Vamos então nos colocar de pé, agradecemos ao Senhor nosso Deus. Só para informação dos irmãos, pastor Maurício e família tiveram hoje situações extraordinárias, né? Não puderam estar aqui, estive com eles na parte da tarde, mas ele teve situações extraordinárias, tanto ele, a pastora Kátia e a sua filha. Então eles não puderam estar hoje, estamos cientes disso e continuamos orando, né, pelos servos do Senhor, pastores desta casa. A vida de pastor de igreja é bem agitada, tem situações que muitas das vezes saem do controle e outras exigem, né, a presença. Essa é a razão então que os pastores e a família não estiveram conosco. Irmão, você não está trazendo a ficha de chamada, muito obrigado. Todos assinaram, por favor? Todos assinaram? Isso, nós temos hoje 12 alunos, né? Com a ausência do pastor Maurício, sua esposa e sua filha. Também tivemos a ausência do pastor Elias e do Damião. Então estamos com um grupo de 17 alunos. O Josevaldo, obrigado, Josevaldo. Isso é um total de 17 alunos, né? E vamos estar orando para que o Senhor possa mover, né? Já me informaram, não sei se eu estou errado, que parece que quando entrarmos no formato online, poderíamos ganhar até mais alunos. Eu estou errado? Eu estou errado? Alguém, irmã Vanessa está ali confirmando. Entendeu? A mais que parabéns. Né? Se o formato online vai trazer mais alunos, Deus seja glorificado. Vamos agradecer ao Senhor
uma palavra de oração. O pastor Jurandir estará, por gentileza, nos trazendo, né, uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por esta aula de hoje. E eu, particularmente, agradeço você pelo esforço, pelo sacrifício em ter vindo, né, e estar aí firme na presença do Senhor, e vamos chegar lá até o fim, no poderoso nome de Jesus. Pastor Jurandir, então, com a palavra de oração, agradecendo. Amém. Amado Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais estarmos Muito obrigado, Pai. dia, com a tua boa mão sobre a nossa vida, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, nos deixando tranquilo e em paz, seguros que estamos nas tuas mãos. Aleluia. Que todo conhecimento, Senhor, acumulado, ele possa ser praticado, não apenas guardado, Senhor, como matéria, mas vivido para a tua glória, Senhor. Nosso desejo é sermos melhorados a partir de todo conhecimento, para te servirmos melhor e também alcançarmos, ó Deus, a outras pessoas, para que o teu reino, Senhor, seja imenso. Guarda-nos nesta noite, nos livra, Senhor, de todos os ataques, de toda e qualquer oportunidade, Senhor, que o nosso inimigo tenha contra as nossas vidas, guardando-nos, ó Deus, integralmente, física, espiritual, moralmente, que nós possamos louvar o teu nome e dizer, bendito sejas tu, e é a tua mão quem assim o faz. Te damos graça por tudo no nome de Jesus. Amém. Tome a mão do seu irmão, está aí pertinho, não vai dar choque não. Isto. Agradecemos ao nosso irmão Robert Ditz, né, que entrou neste grupo para vencer e conquistar. Irmão Robert, Deus continue lhe abençoando. Queremos que... Eita, né? Ouvir a palavra do Santo Orsino. Quem não sabe, irmão Orsino foi canonizado, tá? Santo Orsino, né? Defensor das causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, leve primeiro para Jesus, depois para o Orsino. Vamos agradecer a Deus com o nosso lema, que é o seguinte: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Fim das transmissões dessa quinta-feira, 15 de junho de 2023, terceira aula da nossa matéria de Geografia Bíblica. Muito obrigado, Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.